Meus amores, boa tarde, minhas alunas queridas, saudade de vocês hoje. Hoje eu vim trazer mais uma aulinha de pintura para vocês, nós vamos fazer esse motivo aqui, certo? Num pano de copa, tá? Um beijo para todas, saudade nessa sexta-feira santa, tá todo mundo em casa, não é? Um abraço e vamos começar, tá? Agora começou. Pronto, vamos começar pela pintura de fundo. Aqui eu vou usar o amarelo ouro, usar 4 cores. O amarelo ouro, diluído com diluente, verde oliva com diluente, azul hortênsia com diluente e o sépia com diluente, certo? Nós vamos usar essas 4 cores. Para fazer a pintura de fundo, todas as cores que nós usarmos, cada cor tem que aparecer. Não, você não pode ir botando uma por cima da outra e vai cobrindo, não. Você tem que mesclar essas cores no próprio tecido e dar um jeito de todas as cores aparecerem, certo? Eu vou começar aqui pelo amarelo ouro. Eu pego a tinta, tiro um pouco do excesso da tinta no paninho, tá? E vou começando a fazer a pintura de fundo. Vou começar por aqui, tá? Um pouquinho de amarelo ouro. Um pouquinho de amarelo ouro. Um pouquinho aqui. Mais um pouco de amarelo ouro aqui. Certo? Aqui já vou colocar um pouco de azul. O azul encontra com o amarelo ouro sem problema. Uma cor mescla com a outra, ok? Aí, volto novamente para o amarelo ouro aqui, tirando o excesso da tinta no paninho. Aí, vem para o tecido só com o pincel, praticamente só a sujeirinha do pincel. E vai fazendo. Mais um pouco de amarelo ouro aqui. Um pouco de azul novamente aqui. O verde oliva e o sépia, nós vamos usar mais nas entradas, nessas reentrâncias, essas entradinhas aqui, que são as cores mais fortes para dar profundidade. Ok? Um pouco de amarelo ouro aqui, azul aqui. Vamos um pouco de azul pra cá. Mais um pouco de azul. Fazendo sempre movimentos circulares. Fazendo movimentos circulares, ok? Mais um pouco de azul. Esses galinhos a gente pode passar com a pintura de fundo por cima, que não tem problema. Depois a gente faz o galho sobreposto. Não tem problema não. Certo? Pronto. Tá mais um pouquinho de azul aqui, porque ficou pouquinho. Pronto. Um pouquinho de azul bem aqui, encontrando com o amarelo. Pronto, agora eu vou mudar o pincel pra fazer das entradinhas, tá? Agora eu venho com o verde oliva aqui em cada entradinha dessa. Por exemplo, aqui, ó. E uma tinta vai mesclando com a outra. Um
pouquinho aqui, ó. Um pouco em cada entradinha. Você põe um pouquinho, certo? Você pode colocar um pouco forte no pé do risco e depois vai espalhando, tipo que só limpando o pincel. Certo? Aqui tem uma folha. E aqui. Aqui tem uma partezinha, essa partezinha bem aqui é fundo. E aqui é o botão. Você põe um pouco também de pintura de fundo. Um pouco aqui também. Pronto. Onde tem mais profundidade também é aqui. Isso aqui é fundo. E profundidade bem aqui. Por toda essa parte da rosa. Aqui. Certo? E aqui também, mesmo ela estando sobreposta as folhas. Por toda essa parte da rosa, ela tem profundidade, tem fundo, tem sombra. Por cima do verde, nós vamos colocar o sépia, ó, sépia diluído também. E eu venho aqui, ó, pra dar toda essa profundidade que tem por baixo dessa rosa. Fazendo a sombra bem direitinho, com o sépia. Aqui também tem uma sombra, tem profundidade. Um pouquinho aqui, bem pouquinho. Aqui é azul. Não era pra eu ter colocado o sépia aqui, mas tem nada não. Não tem problema não, ficou meio que matizado. Mas ficou legal também, não tem problema não. Então, vamos já... Onde é que tem mais sombras? Vamos ver onde tem mais sombra. Aqui, nessa parte aqui. Um pouco de sombra aqui, tá? Vamos colocar o sépia diluído e vai mesclando com as outras tintas. Vocês podem observar como todas as cores que eu estou usando estão aparecendo. Tá aparecendo o amarelo, tá aparecendo o verde oliva, tá aparecendo o azul, tá aparecendo o sépia na parte das sombras. Vamos fazer uma sombrinha aqui, olha. Aqui embaixo dessas folhas. Certo? Vamos observar qual é a folha que tá por cima. Essa tá por cima dessa. Então, bem aqui, eu vou botar uma sombrinha. Essa tá por cima dessa. Então, bem aqui, eu vou botar uma sombrinha de sépia. Aqui também, ó, aqui tem uma rosa que tá por cima dessa folha. Tá uma sombrinha aqui. Pronto, vamos ver bem aqui também, tem uma folha que está por cima de outra, e aqui tem a rosa. Pronto, agora fizemos a pintura de fundo, certo? Vamos passar para as folhas.
A folha eu vou preencher com marfim. Agora não precisa mais estar diluindo com o diluente. Certo? Vamos lá fazer essa folha. Vamos começar, eu gosto de começar sempre da esquerda para a direita, porque eu sou destra. Aí eu vou fazendo meu trabalho todo da esquerda para a direita. Cada um tem uma maneira, né? Pronto, preenchido de marfim, eu vou sombrear com verde oliva. Pego a tinta só do ladinho do pincel. Pincel em pé. Ok? Pincel em pé. Puxo logo a nervura de sombra para determinar o ladinho de sombra. Aqui. Certo? E vou sombreando. Carrego o pincel em pé e o lado que está cheio virado para fora, eu vou acompanhando o risco. Acompanhando o risco. Você vai fazendo aquele movimento como se fizesse uma vírgula. Pronto. Do mesmo jeito do outro lado. Pronto, agora vou sombrear com um pouco de sépia. Sombrear com sépia. Um pouquinho de sépia também não precisa ser diluído, porque se você colocar diluído, não pega muito bem o sépia. Diluído eu uso mais para pintura de fundo, né? Pronto, acentuando aqui e dá uma espalhadinha. Sempre pegando só de um ladinho do pincel, o pincel em pé e o lado que tá cheio é virado pra fora. Pronto. Iluminar com branco. Ok. Aqui se você achar que escureceu muito o lado de sombra, você pega só o pincel sujinho, bem um pouquinho, dá uma pinceladinha aqui. Aí ele clareia um pouco mais. Mas só se você quiser. No caso aqui não estava legal. Não estava muito escura a folha, certo? E também vai depender de como você quer a folha. De repente, você quer uma folha mais escura, aí você deixa mais escura, vai do gosto da pessoa. Porque nenhuma folha é igual. Nenhuma pintura sai igual à outra. Por mais que você tente, sempre sai uma coisinha diferente. E isso é que é legal. De novo, mais uma vez, verde oliva. Vou fazer a nervura do meio para determinar logo qual vai ser o lado de sombra. Vou botar desse lado. Esse lado aqui, vou espalhar para ser o ladinho de sombra. Pego de novo, só de um ladinho do pincel, pincel em pé, o lado que está cheio para fora e vou acompanhando o risco. Veja como ele já vai cobrindo o risco e aí você dá uma espalhadinha. De novo. Desculpa, gente, tô balançando. De novo. De novo. Desculpa, gente, tô balançando. De novo. E do outro lado.
Pronto. Agora um pouquinho de sépia para acentuar. Um pouquinho de sépia para acentuar. Espalhei. Pronto, assim todas as folhas vão ser iguais. Preenche, põe a marfim na base, vai sombrear com verde oliva, acentuar com sépia, iluminar com branco. Assim, sucessivamente, você vai fazendo todas as folhas. Eu vou fazendo aqui as minhas folhas, já retorno com as rosas, tá? Pronto, já foi feito já foram feitas, pintadas todas as folhas. Agora vamos passar para as rosas. Essa rosa vai ser lilás seco, sombreada com vermelho carmim, um pouquinho de vinho, só para dar profundidade, e branco. Vamos lá, então vou preencher. Se o risco for escuro, você pode preencher toda a rosa, que não perde o risco. Se o risco for claro, aí você tem que ir marcando a sombra. Ou então você pode fazer, para não perder o risco, pétala por pétala. Você preenche uma pétala, é melhor que seja assim, que pelo menos não dá tempo de secar. E aí mescla melhor uma tinta com a outra. Pronto, agora eu vou sombrear com o vermelho carmim, ok? Aqui por trás do risco, eu passo sempre por trás do risco e sombreando de dentro pra fora, ok? Aí continuo aqui. Ah, professora, e como é que eu marco esse risco? Só fazendo só a sombra? Sim, você pega a tinta de sombra, ó, aqui, ó, tá aqui o risco. Você vai marcando aqui, ó, pra você não perder o risco. Marquei aqui. Você pega a tinta de sombra, ó, aqui, ó, tá aqui o risco. Você vai marcando aqui, ó, pra você não perder o risco. Marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. Onde tiver um risco, você vai marcando. Ó. Por exemplo, se eu tivesse riscado com um carbono amarelo, eu tinha que fazer isso. Ó. Miolo. Miolo sempre assim, tá? Miolo. Sempre assim. Pronto, praticamente a rosa toda marcada. Praticamente toda marcada. Aqui, ó. Tem um risquinho aqui, pronto. Pronto. Ela estando marcada a sombra, você pega a tinta de base, que no caso aqui é a lilás seco. Lilás seco é uma corzinha, um rosa, entre rosa e lilás. Muito bonita. Aí você vai preenchendo de fora pra dentro, encontrando com a sombra. Ok? Preenchendo. Você percebe que quando você vai preenchendo, você cobre um pouco, acaba cobrindo, entrando na sombra, cobrindo um pouco da sombra. Aí depois você vai sombrear novamente, porque não fica legal se você deixar assim. Pronto.
veja bem que você cobre um pouco da tinta de sombra. Pronto. Pronto, agora que eu vou sombrear, porque naquela hora eu tava só marcando a sombra. Sombrear com o vermelho carmim, porque naquela hora eu tava só marcando a sombra. Sombrear com o vermelho carmim, certo? Sombreando de dentro para fora. O sombreado de uma rosa sempre vai ser assim, de dentro para fora. Você passa por trás do risco e puxa de dentro para fora. Sempre assim. Passando a tinta e puxando de dentro para fora, mesclando uma tinta com a outra. Aqui, no caso, tem uma dobrinha, aí você tem que ter a sombra dos dois lados. A sombra por baixo e por cima. Aqui o miolo. No miolo eu ainda vou acentuar com vinho, que é para dar mais profundidade. Sombra aqui, sombreio aqui. Sempre puxando de dentro para fora. Aqui também tem uma sombrinha, certo? Aqui também as sombrinhas. Sombrinha aqui. Sombrinha aqui. Certo? Agora eu pego o vinho para dar profundidade no miolo. Um pouco de vinho. Aqui, ó. A profundidade aqui no miolo. E dá uma puxadinha também de dentro para fora. Pronto. Agora eu vou fazer a borda da pétala, cortar a rosa, como se diz, com o branco. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o pincel, vou encher o pincel, pegar a tinta só de um lado do pincel, certo? Pincel em pé, e o lado do pincel que está cheio, virado para fora, e eu vou acompanhando o risco. São apenas pinceladas. E essa borda alta, a professora tem que deixar essa borda alta? Tem. Quanto mais, melhor. Mais bonito fica, mais volume dá. Eu vou enchendo meu pincel. Só de um lado, pincel em pé. E vou... Uma dobra. Você tem que fazer essa bordazinha pelos dois lados, tanto por um lado quanto pelo outro. Lado de cima e lado de baixo. Continuei aqui, continua, aqui é o miolo. Aqui a dobrinha, certo? E aqui. Essa dobrinha vem até aqui. E essa sai daqui. Pronto. Pronto, essa tá praticamente pronta. Tá faltando somente a batidinha aqui no miolo, que eu deixo pra fazer por último, que eu faço já nas duas, certo? Pronto, agora a outra rosa vai ser
outra cor. Vai ser o rosé, que é essa cor sombreada com vermelho queimado e acentuar a sombra com o vinho. Então, vamos lá. Fica muito bonita essa cor também. Vou preencher com... Dá uma espalhadinha para não ficar dividido. Encho o pincel de novo e vou fazendo a borda de cada pétala, de uma por uma. Dá uma puxadinha, uma espalhadinha de fora para dentro, o contrário da sombra. De novo. Enche o pincel de novo, vou continuar por aqui. De novo, enchendo o pincel. Pronto. Aqui nessa parte aqui do meio, como é um espaço menor, vou trocar de pincel e pegar um pincel menor. Vamos lá, fazer aqui. Mas a técnica é a mesma. Pronto. No caso aqui tem essa dobrinha. Quando tem uma dobra, você tem que fazer essa bordazinha pelos dois lados. Tanto por um lado quanto pelo outro. Lado de cima e lado de baixo. Continuei aqui. Depois sombrear com vermelho queimado. Você pode perceber que não perde o risco quando o risco é escuro. Você pode preencher todinho, não precisa estar marcando a sombra antes. Vermelho queimado. E vai sombreando. Vai sombreando, puxando de dentro pra fora, tá? Ó como fica bonito. Observem como fica bonito o vermelho queimado com o rosé. Como dá uma mistura perfeita. Olha aí. Que lindo. Continuando aqui com o rosé. Essa partezinha aqui. Aí dá uma sombreada. Pétala por pétala. Aqui. Aqui tem uma sombra. Aqui tem uma dobrinha. Esse vermelho queimado fica muito bonito com o rosé. Dá uma sombreada. E venho com o rosé encontrando. Aqui, nessa pétala. Na outra. E aqui na dobrinha. Vamos lá. Estamos terminando essa rosa.
sombreadinha aqui. Vamos dar uma sombreadinha aqui. E aqui. Aqui. Aqui, dá uma acentuada com o vinho no miolo. Que é aqui. Pra ficar mais, dar mais profundidade, tá? Pronto, e aqui vamos fazer novamente a borda da pétala com o branco. Cadê o branco? Tá aqui. Deixa eu encher mais. É pra não faltar. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Enche o pincel e vai fazendo a borda de cada pétala. Enche o pincel, só de um ladinho o pincel em pé e vai acompanhando o risco, tá? Vai pétala por pétala, enchendo o pincel e acompanhando o risco. Dá uma puxadinha só para acompanhando o risco. Dá uma puxadinha só para dar uma espalhadinha, tá? E vem aqui, ó. Você vê que a borda da pétala com o branco corre aqui, ó, emparelhada com a sombra, mas sem entrar na sombra. De novo, enchi o meu pincel e vou acompanhando o risco. Aqui tem uma dobrinha. A dobrinha eu tenho que passar, ficar com a bordazinha de um lado e do outro. Aqui também, ó, de um lado e do outro. Aqui dá uma espalhadinha. Um pouquinho. Enchi o pincel de novo e vou para outra pétala. E assim eu vou fazendo pétala por pétala. Sempre enchendo o pincel e colocando o ladinho cheio virado para fora. Pronto, aqui, de novo. De novo aqui, novamente. Enchi meu pincel e vou fazendo. Pétala por pétala. E assim eu vou fazendo pétala por pétala. Sempre enchendo o pincel e colocando o ladinho cheio virado para fora. Pronto, aqui, de novo aqui, novamente. Enchi meu pincel e vou fazendo pétala por pétala. Pronto, aqui no miolo, estamos terminando essa pétala. Pronto, essa rosa aqui está pronta. Para fazer o miolo, você pega um pincelzinho pequenininho, pode ser o 0, pode ser o 2. Você pega só de um ladinho aqui também, o sépia, e dá uma batidinha aqui no miolo com o sépia. E depois com o branco, com o marfim, com o amarelo, para dar um volume. Pronto. Pronto, eu já pintei
esse botão dessa mesma cor, que foi o lilás seco, sombreado com o vermelho carmim e branco. Esse aqui eu vou pintar da cor dessa rosa, que vai ser o rosé, sombreado com vermelho queimado e branco, certo? Como ele é muito pequenininho, vou marcando logo aqui a sombra dele. E ele tem esse botão tem muitas dobrinhas, aí eu já vou marcando a sombra pra não perder. Aqui. Aqui, muitas dobrinhas aqui. Tem uma dobrinha aqui. Dobrinha aqui. Pronto, agora eu venho com o rosé encontrando com a sombra. Encontrando com a sombra direitinho. Aqui na dobrinha. Aqui também, desse ladinho. No outro ladinho aqui, completando o risco. E aqui, tá? Pronto. Vou botar mais um pouco de sombra, porque a tinta de base cobre um pouco a sombra e não pode. Tá mais. Aqui um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Pronto, tá bom. Agora o branco, vou fazer a borda da pétala. De novo, peguei só de um lado do pincel e vou fazer a borda. Acompanhando o risco. De novo. De novo. Esse ladinho aqui. Aqui uma dobrinha. Tem que ter a borda pelos dois lados. Pelo lado de cima e pelo lado de baixo. Isso, assim. Tô vendo que tem um risquinho bem aqui, deixa eu completar. Um botão. Mais uma sombrinha aqui. Pronto, peguei o branco e vou fazendo. Pronto, peguei o branco e vou fazendo. Pronto, tá bom. Agora, pra finalizar, você pega um pouquinho de sépia, dilui com um pinguinho de água para ficar o traço mais fino e faz alguns galinhos. Só para finalizar. Ó, dá uma misturinha, para o traço ficar mais fino. E aí faz. Se você quiser fazer a nervura das folhas, pode fazer. É assim, ó. Aí puxa essas nervurinhas aqui. Eu gosto de fazer, fica bem legal. Aqui. Com filete. Aí faz os galinhos. Assim. Quantos quiser. Ele já tá tão bonito que nem precisa
de muita coisa, não. Tá bom. Vou fazer um espinhozinho aqui, ó. Dá mais realidade. E pronto. Pronto, tá bom. Não precisa de muita coisa, de muito galho, não. Vou botar só um aqui e pronto. Tá ótimo. Pois pronto. Tá finalizado. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.